Hari-Om, o assunto do amor e da paixão, dos relacionamentos, tem uma história, tem muitas histórias da tradição védica sobre isso, mas tem uma história em especial que é muito interessante, que é do relacionamento entre Shiva e Parvati. A história conta que Shiva ele estava solteiro, ele não estava com nenhuma consorte, e ele estava em meditação profunda, só que os devas, as deidades, precisavam que Shiva casasse. E ao mesmo tempo, Himavata, que é a deidade das montanhas, a deidade, na verdade, ele é homem, Himavata é masculino. Mas ele teve com a sua esposa uma filha chamada Parvati. Literalmente, Parvati é a filha das montanhas. E o que acontece é que Parvati, ela era encantada por Shiva desde muito pequena. Ela realmente era o herói dela, ela era muito apaixonada por ele, ela gostava muito de meditação, Shiva também. Então ela achava que fazia um par perfeito e ela queria muito ficar com Shiva. E aí um dia, Himavata decidiu, por que você não quer casar com Shiva? E Parvati ficou, claro que eu quero casar com Shiva. E aí então Himavata levou Parvati para conhecer Shiva. E aí no meio da meditação, ele sai da meditação, e Himavata apresenta, olha, essa aqui é minha filha, Parvati, e aí, por que você não deixa ela ficar aqui, cuidando de você, enquanto está meditando? E ela não vai te perturbar, ela vai cuidar de você, você vai sair do seu samadhi, da sua meditação, e aí, vai ter comida pronta, vai ser tudo ótimo, não precisa fazer esforço nenhum. E Shiva não quer, porque a pessoa, vai meditar, ela vai meditar sozinha, vai ficar meditando com alguém do lado, não, vai me atrapalhar. Não, mas ela é muito boa, ela não vai te atrapalhar, ela tem um grande valor com meditação, ela sabe muito bem que não é para ficar perturbando você, tanto insistiu, que Shiva resolveu deixar, tá bom, deixa ela aí. O que acontece é que Parvati fica muito feliz, cuidando de Shiva, e Shiva meditando, ele não está nem aí. E o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, e nada acontece. E Parvati usa todo o seu charme e nada. E os devas estão apreensivos, porque eles precisam que Shiva case. E aí eles resolvem então, eles mandam Kamadeva. Kamadeva é a deidade de Kama, Kama é o desejo, né? Então é a deidade do desejo, da paixão, e Kamadeva vai lá tentar ajudar. E é muito interessante porque Kamadeva, ele é descrito como uma deidade muito parecida com o nosso Cupido. Ele tem um arco e flecha, tem 5 flechas, uma para cada sentido, e aí ele vai lá e pum, atira uma flecha na gente, quando pega na gente, aí, o desejo, aí a gente fica desejando alguma coisa. Então, e ele monta num papagaio, né? Que é muito interessante porque o papagaio, o veículo dele é um papagaio porque na Índia, assim como aqui em alguns lugares também, o papagaio é usado como um meio de comunicação entre os amantes, né? Então você vai lá e aí você manda uma mensagem, ensina o papagaio a falar, aí manda uma mensagem de amor, o papagaio vai lá e fala, aí a pessoa, que incrível, aí ensina, né, fala outra frase, aí volta, e aí fica trocando, né, trocando mensagem, e aí uma hora de repente as pessoas, né, entram em contato e eventualmente ficam juntas. Então, o veículo de Kamadeva é um papagaio. E a esposa de Kamadeva é Rati, a primavera, porque os ares da primavera, né, encantam e trazem toda aquela paixão. E aí mandam Kamadeva, vai lá e atira uma flecha em Shiva, porque não tem jeito, só você pode resolver. E aí então diz a história que Kamadeva ficou atrás no arbusto, esperando ali, sorrateiramente, o momento propício, para quando Shiva estivesse ali olhando para Parvati, pum, ele ia atirar uma flecha. E aí diz a história conta em detalhes, isso é muito interessante, que diz que Parvati, uma hora que Shiva sai do samadhi dele, sai da meditação, ele acorda, ele está ali Parvati, e aí bate uma brisa. E aí diz que o sari de Parvati escorrega um pouquinho, e aí aparece um pouco da cintura de Parvati. E nessa hora, Kamadeva atira uma flecha, flá, e aí pega em Shiva. E aí Shiva olha para Parvati e fala, nossa, eu nunca tinha reparado esse ângulo, né? Realmente, ele fica encantado por Parvati. E aí ele fica encantado, mas ao mesmo tempo ele é o Mahayogi, ele é o grande yogi. E ele fala, tem uma coisa errada, eu não tinha sentido esse desejo antes. E agora veio do nada, tem alguma coisa esquisita aí, ele começa a procurar em volta e ele percebe, vê Kamadeva escondido atrás da moita, agora tremendo de medo, porque foi pego. Ele fica enfurecido, porque ele foi manipulado, afinal de contas, e ele diz que ele abre o terceiro olho, Agnya Chakra, enfurecido, joga um fogo, queima Kamadeva e vira cinzas. E ele vai embora muito enfurecido, e Parvati fica desolada, se nem Kamadeva deu jeito, como é que eu vou casar com Shiva? E os devas ficam apavorados, Shiva queimou Kamadeva, não era para ter acontecido isso. E aí então, Parvati vai para o alto da montanha para poder meditar e fazer uma grande disciplina para poder casar com Shiva. E os devas vão falar com Shiva, você não entendeu nada, você tem que casar com Parvati, está solteiro, a gente precisa que você case com Parvati. E aí a gente mandou Kamadeva, coitado Kamadeva, você pulverizou o Kamadeva, coitado. E a esposa de Kamadeva, Rati, vai falar com Shiva, é meu marido, e ele estava cumprindo o dharma dele, cumprindo o papel dele, só isso. Por favor, devolva a vida ao meu marido. E Shiva se compadece e fala, tá bom.
ele devolve a vida a Kamadeva, mas com uma condição. Ele ia voltar e ninguém ia mais ver o corpo dele. Só Rati ia ser capaz de enxergar o marido. Todos os outros seres nunca mais veriam Kamadeva chegando. Então isso é uma história interessante, porque o que acontece é que hoje é o que acontece com a gente. De repente, Kamadeva passa, atira uma flecha, a gente não vê. De repente, pum, parece que veio do nada. Não veio do nada o desejo, mas parece que a gente... aí ele vem, né? Ativa alguma coisa na nossa cabeça e a gente tem um desejo, fica apaixonado. A gente fica encantado, né? Então, no final das contas, Shiva resolve falar com Parvati. Ele acaba ficando com ela e pede um casamento. E você, por favor, fique comigo. Você sempre foi a minha eterna esposa, na verdade. Então, você, por favor, fique comigo. E aí Parvati fica muito contente. E existe um grande casamento, existe toda uma celebração e eles ficam juntos, né? É uma história muito interessante, porque ao mesmo tempo fala sobre os relacionamentos. Fala também do yogi, que é aquele que não é tomado de desejo, porque ele sabe o que está acontecendo na mente dele. Mas ao mesmo tempo é falado também que tem uma outra história de Shiva, né? Que você fala, poxa, Shiva então é o grande yogi. E aí a gente pode pensar que o yogi então não fica apaixonado. Não fica apaixonado, né? A paixão é uma coisa que ninguém tem controle, nem o maior dos yogis realmente consegue ficar livre de kama, do desejo. Ele é livre do desejo, de fato, nessa história especialmente ele é livre do desejo, mas tem uma outra história que mostra um aspecto diferente. Eu já contei uma história em outro vídeo da bateção do oceano de leite, em que devas e asuras batem o oceano para poder conseguir o néctar da imortalidade, Amritam. E no final das contas sai o Amritam. Os asuras, né, que são os demônios, traduzido como demônios, roubam o néctar. E Vishnu, que é aquele que é o mantenedor, resolve se manifestar como Mohini, aquela que é encantadora, aquela que ilude, Mohini. E aí ilude os asuras, pega o néctar e dá o néctar para os devas e não para os asuras. E os devas ganham a guerra. O que acontece é que Shiva, nessa hora, ele tinha saído. E então ele não vê Mohini. E depois ele sabe da história e fala, poxa, ouvi dizer, Vishnu, que você se manifestou como Mohini, aquela que é encantadora, incrível, e eu não vi. Por favor, então se manifeste em Mohini, que eu quero ver, eu quero contemplar esse seu aspecto tão incrível. E Vishnu vira para ele e fala, não, é melhor não. Porque Mohini é encantadora, você não vai resistir. E aí Shiva ficou ofendido, como assim não vou resistir? Eu sou Mahayogi, o grande yogi. Você acha que eu não vou resistir? É claro que eu vou resistir, eu tenho total controle da minha mente, total comando ali. É evidente que eu vou resistir, não se preocupe. Você, por favor, mostre esses aspectos que eu quero contemplar a Mohini. E aí Vishnu fala, tá bom. E ele se manifesta, então, como Mohini. E Shiva não aguenta. Ele não resiste, ele perde a cabeça. Ele fica encantado com Mohini. E aí, então, eles ficam juntos. E aí diz que do relacionamento, é um relacionamento entre Shiva e Mohini, que é entre Shiva e Vishnu. E desse relacionamento nasce um filho chamado Ayapa, aquele que tem dois pais. Ayapa é aquele que tem dois pais, Shiva e Vishnu. Então é muito interessante também essa história, porque numa história, Shiva conseguiu, né, não, eu sou uma Mahayogi, que negócio é esse? Atiraram uma flecha em mim, que história é essa? Na outra história não tem como, não tem yoga. A ilusão tomou conta dele totalmente, ele fica encantado. Porque isso é que acontece às vezes, por mais que você tenha uma mente clara. Isso é desejável. Que você não seja tomado de ilusão, que você esteja com a mente no seu lugar, que você tenha comando sobre a mente. Sem dúvida, isso é desejável. Mas quando a paixão bate, não tem jeito, tem horas que nem o maior dos yogis consegue estar livre. Porque a paixão é isso, ela é encantadora. Ela de fato toma conta da sua mente, ali, pelo menos durante um tempo. E é importante, às vezes é importante isso acontecer de fato. É uma mola, né? Ela é um propulsor da vida. E a partir daí, então, tantas coisas acontecem. É diferente do amor, né? Que de fato, o amor ele pode estar por detrás da própria paixão. Não necessariamente está, mas ele pode estar. É falar na tradição que a paixão, né, que é esse desejo, ele é o amor, mas ele está ao mesmo tempo junto com um apego, ele está junto de uma ilusão. Então às vezes acontece, que bom que acontece, mas passa depois de algum tempo. Se depois desse momento você continua indo com a pessoa, se depois desse momento você continua ainda gostando da pessoa e quer de alguma maneira continuar uma vida com a pessoa, bom, aí tem amor sem dúvida nenhuma. Mas se não tem, então acabou-se, né? Acabou aquele momento do encantamento, aquele momento que tudo bem, é importante, foi bom, mas chegou o momento do fim e aí então termina-se tudo, né? Então, em última instância, quando se fala sobre relacionamento, quando se fala sobre o próprio amor na tradição védica, né? Quem você ama de fato, né? A pessoa que você ama, que você gosta, é porque de alguma maneira você se vê refletido nela e você consegue estar confortável com você mesmo. Na verdade, não é a pessoa que é incrível, ela é incrível, sem dúvida.
mas existe uma afinidade suficiente para que você consiga não se julgar, você consiga estar bem consigo mesmo. E aí, portanto, a sua natureza está ali brilhando plenamente. De fato, isso é que é o amor. Então, quando você ama alguém, é porque a sua natureza está evidente. Você vê a si mesmo no olho da outra pessoa. E aí existe uma identidade. De fato, existe uma identidade. Você e outra pessoa, ainda que sejam diferentes, né? Existe uma diferença. A identidade tem que continuar ali. Mas por detrás da aparente diferença, existe uma unidade. E aí, então, o amor está disponível, né? Isso, de fato, é o amor na tradição védica. Então, se você gostou do vídeo, assine o canal e vamos estar aqui toda semana falando um pouco mais sobre a tradição védica, falando sobre vários aspectos diferentes. Contamos então com o seu acompanhamento. Hariom.